O Brasil passa por uma crise política sem precedentes. Finalmente nos demos conta de que a corrupção afeta todas as áreas do Estado brasileiro. E com o meio ambiente, não é diferente. Enquanto as reservas naturais da Amazônia estão sendo usadas como moeda de troca pelo governo federal, no estado do Paraná, um grave precedente pode ser aberto e fragilizar as unidades de conservação de todo o país. A suspeita de irregularidades na concessão de uma licença ambiental levou o GAECO à casa do presidente do IAP, o Instituto Ambiental do Paraná. Segundo o Ministério Público, aproximadamente 12 hectares de área de preservação ambiental e de Mata Atlântica foram danificados pela empresa, com autorização irregular do Instituto Ambiental do Paraná. Quantos dias ele me daria isso para eu começar a desmatar? Só para eu saber assim, 25 dias. Imagine um lugar com características únicas no mundo. Cânions, cachoeiras, nascentes, sítios arqueológicos, espécies preciosas, um enorme reservatório natural de água e centenas de cavernas, muitas ainda não identificadas. Esta é a área de proteção ambiental da Scarpa devoniana. Estas rochas foram o fundo de um oceano 400 milhões de anos atrás, no período devoniano. A Scarpa devoniana é um gigantesco degrau topográfico com 260 quilômetros de extensão. A Scarpa devoniana é uma estrutura de relevo, né, que marca a separação entre o primeiro e o segundo planaltos paranaenses, né? Então é como se fosse um degrau numa escadaria. Localizada na região dos Campos Gerais, a APA da Scarpa devoniana passa por 12 municípios. A área é a maior unidade de conservação de uso sustentável do Paraná. A área de proteção ambiental é a unidade de conservação onde as atividades humanas e a natureza fazem as pazes. Ela permite a existência de propriedade privada, ela permite atividades econômicas como agricultura, como reflorestamento, como pecuária, até como mineração, dentro de um nível de controle que, ao mesmo tempo, permite a existência de áreas naturais. Na área de proteção, há uma rara combinação de dois ecossistemas da Mata Atlântica que estão em extinção: os campos naturais e a floresta com araucária. Aqui existem atrações como o Buraco do Padre, o Cânion Guartelar, as belas paisagens de São Luís do Purunã, o Parque Vila Velha, o Parque do Monge e o Vale do Curisco. Além da vida selvagem, a APA tem uma rica cultura e história. Os primeiros movimentos tropeiros registrados no Brasil foram nos Campos Gerais. Motivos para transformar a região em um enorme polo turístico. Mas este paraíso está ameaçado.
Os campos que deram nome à região dos Campos Gerais hoje estão assim. Nas últimas décadas, eles vêm sendo destruídos pelo excesso de atividades que degradam a mata nativa e pela omissão do poder público. Este estudo da Universidade Estadual de Ponta Grossa mostra o avanço da destruição do ecossistema nos últimos 25 anos. Infelizmente, estamos diante de uma catástrofe que, apesar de silenciosa, tem proporções mundiais. 99% da floresta com araucária e dos campos naturais do Paraná foram destruídos em menos de um século. E agora, as últimas áreas com remanescentes ainda preservados nunca correram tanto risco de desaparecer. Um projeto de lei quer reduzir a APA da Escarpa Devoniana em quase 70%. Os pareceres do Ministério Público e da Universidade Estadual de Ponta Grossa foram solicitados pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. Mas antes mesmo deles ficarem prontos, o projeto que reduz a área de proteção ambiental foi aprovado pela comissão. O projeto, que vai contra compromissos internacionais de preservação assumidos pelo Brasil, é dos deputados Plauto Miró, Ademar Traiano e Luiz Cláudio Romanelli. O relator é Pedro Lupion. Na verdade, esse projeto ele nasceu de uma demanda que me foi trazida pelo presidente do Sindicato Rural Patronal de Ponta Grossa, Gustavo Ribas. A minha família está aqui nessa região dos Campos Gerais. Os nossos títulos de propriedade vêm desde 1750. O projeto tem apoio de setores produtivos, entre eles a Federação da Agricultura do Paraná. Qualquer região que tem indústria tem poluição. Não há indústria que não polua. Acho que há excesso de preocupação, até porque hoje, se nós formos avaliar, nós estamos praticamente utilizando toda a escarpa, a região da Escarpa Devoniana, com plantios. O setor produtivo, né, quer continuar produzindo, como sempre eu fiz, dentro da lei, dentro da legislação florestal. Os limites do uso de solo estabelecidos no plano de manejo da APA não são respeitados. Um exemplo é esta fazenda de reflorestamento em Seigés, plantada a poucos metros do Vale do Corisco. Observe a quantidade de pinos sobre a cachoeira. O pinus contamina o solo e prejudica as vegetações nativas. Se o projeto de lei for aprovado, irregularidades como estas vão ser cada vez mais frequentes e continuarão impunes. Está pretendendo instituir uma espécie de anistia aos crimes executados, pelos proprietários rurais que desenvolveram essas atividades em desacordo com o plano de manejo da APA. O senhor tem propriedades lá na região? Tem negócios? Eu não tenho propriedade, não sou homem do agronegócio, sou isento. Nem negócios nas proximidades, alguma outra empresa que o senhor seja sócio? Qual é a razão dessa pergunta que você quer saber? Porque o senhor é um dos autores do projeto de lei, né? Isso não tem razão de se eu tenho ou não tenho negócio. Eu, pessoalmente, não tenho. Tenho um filho que tem uma empresa com atividades na região, totalmente regularizada, na região de Piraí do Sul. Se é essa a pergunta que você queria que eu respondesse, está respondido. E qual que é a empresa dele? Não te interessa, fiscaliza, vai atrás, olha. Tá bom. Olha, procura saber aí no cadastro das empresas do Paraná. Tá bom, obrigada, presidente. Você veio aqui com o objetivo bem claro. Perguntar sobre o projeto de lei? O atual responsável pela APA e por garantir a conservação do patrimônio natural do Estado é o Instituto Ambiental do Paraná. Mas ninguém do IAP quis falar sobre o assunto. O estudo que propõe reduzir a área de proteção
E em base o projeto de lei foi feito pela Fundação ABC, mantida por empresas do agronegócio. Esse estudo serve para mostrar como a APA está sendo ocupada hoje. Esse estudo é um estudo de utilização do solo, só isso. Não tem um levantamento vegetal, um levantamento animal, não fala nada das atividades culturais dos povos que habitam essas regiões. É impossível embasar um projeto de redução de uma APA com um trabalho desse. Nos causa estranheza um projeto de lei ser fundamentado apenas pela realização de estudo por uma fundação. A solicitação do estudo enviada à Fundação ABC foi assinada pelo presidente do IAP em nome do Conselho Gestor da APA. Mas o grupo nunca solicitou o estudo à entidade, como mostram as atas das reuniões. Como o IAP é um órgão do Estado, fomos atrás do governador. O IAP pediu para a Fundação ABC fazer esse estudo. A gente não encontrou licitação para isso, nem contrato, nada. Eu não tenho conhecimento, mas de fato se fizeram porque está dentro da lei. Mas vou dar uma olhada. Será que a gente pode marcar outro dia, então? Não se tem conhecimento sequer de uma decisão administrativa que tenha determinado a dispensa de licitação para a contratação dessa fundação. Nós não temos como desconsiderar o que nós ratificamos, o que nós temos como valor, por conta do interesse de meia dúzia de deputados que estão jogando no lixo o futuro ambiental do Paraná. Um projeto de lei como este precisa ser amplamente discutido com a sociedade. Uma suposta audiência pública foi feita em Ponta Grossa, mas o evento não foi reconhecido pelo Ministério Público nem pela OAB. Dezenas de pessoas foram impedidas de entrar. A audiência começou exatamente às 9 horas, portanto são 3 horas já de discussão lá dentro do Cine Teatro Ópera e como vocês podem ver, bastante gente aqui fora. Aliás, não entendo por que os colégios estaduais de Ponta Grossa liberaram seus alunos para vir numa audiência. Não entendo por quê. Quando uma criança deixa a sala de aula para participar de uma audiência pública, é a chance que ela tem de aprender na prática sobre democracia. Isso quando ela pode entrar e quando existe democracia. A APA da Scarpa Devoniana é um patrimônio natural, histórico e cultural de todos nós. Não é justo que a sua área seja mutilada por interesses políticos e econômicos de um pequeno grupo. Quais os verdadeiros interesses por trás desse projeto de lei? Ele pode ser votado a qualquer momento. A única maneira dele não ser aprovado é pressionando os deputados. O futuro da APA, da Scarpa Devoniana, também depende de você. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Diga lá, você conhece o Guatelá, Vila Velha, o Lobo Guará. Os arenitos desenhados pelo vento, o cerrado que já foi mar. Scarpa Devoniana, paisagem incrível, verdades à tona. O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma aponta. Eu respeito a fauna, a flora, toda a sua história e por isso sou contra. O que deixaremos aos netos se vida e ar o dinheiro não compra? Pare, preste atenção. Eu só quero saber de uma coisa. Reduzir o quê? Pare, preste atenção. Reduzir a mata? Pra quem? Pare, preste atenção. Esse agro não é pop, coisa nenhuma.